Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa matéria Fundamento Histórico do Direito e nós vamos corrigir as questões que estão lá no material. No capítulo 1.3 vai falar sobre o direito grego, inicialmente. E depois a gente vai dar sequência no conteúdo que nós temos que ministrar, ok? Então, sejam todos bem-vindos e que a gente possa ter alguns momentos aqui de aprendizado e que vocês me dêem o feedback depois, se possível, através dos meios que nós temos de contato, né? WhatsApp, e-mail, ok? Então, as questões propostas na unidade 1.3 estão lá no material de vocês, página 45. Eu tenho um material impresso, é esse aqui, tá? Mas vocês vão encontrar isso lá no portal, ok? Para a turma dos calouros, né? Tá lá como anexo 3. E para a turma já dos veteranos, tá no livro didático, tá no capítulo 1.3, tá bom? Seção 1.3. Então vamos lá. Proposição, primeira proposição. Tinha uma compreensão que, além disso, entendiam que conhecer o direito deveria fazer parte da educação de todo cidadão. Desta forma, todos os cidadãos deveriam conhecer seus direitos e deveres, estando todos aptos para participar e se defender nos tribunais. O texto faz menção aqui civilização. Muito bem. Nós temos 5 alternativas, né? Egípcia, romana, grega, babilônios, hebreus. Bom, a gente encontrou a seguinte referência. A gente já estudou aqui a civilização grega, por último, né? E vimos aqui também os babilônios, os egípcios, os hebreus. Então a gente já pode descartar, porque a gente não viu aqui na civilização egípcia, né? Nem nos hebreus e nem também nos babilônios, essa preocupação de educação completa, inclusive para conhecer as leis. Nós estudamos o sistema romano ainda, então com certeza a resposta fica aqui na letra C, tá? Segunda questão fala sobre, ela reporta sobre a influência do direito egípcio, né? Um pensador grego, ele criou um novo código de lei, promovendo ampla reforma institucional, social e econômica, influenciando o desenvolvimento dos cidadãos de Atenas. A afirmativa diz respeito a qual pensador grego? Bom, aqui nós temos 5 pensadores gregos, né? Sócrates, Aristóteles, Platão, nas alternativas C, D e E. E na A e B, Solon e Drácon. Muito bem. Drácon foi o primeiro pensador que, na verdade, trouxe o primeiro código. Ou seja, ele codificou a legislação, as normas que existiam dentro do sistema jurídico grego. Só que essas normas eram muito rígidas, né? Tanto é que quando a gente fala quer se referir, por exemplo, a uma lei muito rígida, a gente adjetiva essa lei, qualifica essa lei de draconiana, tá? Como que fala novo código de lei? Foi um segundo pensador, né? O que sucedeu o Drácon, que foi Solon, tá? Ele reviu toda a legislação que tinha, tornou ela um pouco menos rígida, né? Flexibilizou, trouxe alguns princípios, enfim, fez uma ampla reforma, fortalecendo principalmente a democracia e a participação da sociedade, dos cidadãos, inclusive nos tribunais, tá? De julgamento. Terceiro, então a alternativa correta é a alternativa A, perdão. Terceiro, tribunal onde qualquer pessoa poderia apelar das decisões de outros tribunais, assegurando a ideia de que a lei se encontrava acima do magistrado. Esse tribunal julgava todas as causas, tanto as públicas quanto as privadas. Muito bem. Aqui a gente vai encontrar aqui as 5 alternativas. Assembleia do Povo. Segundo, Aerópago. Terceiro, Tribunal de Efetas. 4, Tribunal de Eliaia. E quinto, Sinédrio. Bom,
que a gente já pode descartar o Sinédrio, né? Porque o Sinédrio é um tribunal hebreu, tá? Os outros 4 são tribunais realmente gregos, tá certo? Mas cada um tem uma competência, vamos dizer assim, uma atribuição diferente, tá? Aqui a gente vai encontrar então como alternativa correta o tribunal de Eliaia, tá? Era um tribunal em que as pessoas poderiam apelar das próprias decisões e assegurando, né, que a lei estava acima do magistrado, ok? Então nessa parte aqui a gente já vai encerrar esse primeiro momento nosso, que é justamente de correção das questões da unidade 1.3. A unidade 1.4 ela vai falar sobre direito medieval, canônico, direito romano medieval, tá? Então a gente vai corrigir as questões aqui, que vão estar propostas aqui no material de vocês, já na seção 1.4, especificamente na página 56, tá? Vamos lá, primeira questão. Ela é caracterizada por um contrato entre um senhor e um vassalo, que o obrigava a ser fiel a seu senhor, fornecendo-lhe ajuda, especialmente militar, e a participar dos conselhos e cortes do senhor. Em contrapartida, o senhor obrigava-se a proteger e reconhecer o domínio do vassalo sobre uma determinada parcela territorial, que se tornaria hereditária. A justiça era aplicada de forma ordinária pelos senhores, baseando-se especialmente em costumes regionais, podendo ter como fontes ainda algumas legislações romano-germânicas. Muito bem. Esta afirmação refere-se a qual sistema jurídico? Muito bem. Então aqui já, basicamente, né, já nos dá muitas referências, muitas pistas, né? Esse enunciado que vai descrevendo como que era esse sistema jurídico. Muito bem. Então aqui a gente vai ter aqui, primeiro, direito hebreu? Não é? O direito hebreu a gente viu que não existia essa relação de senhorio, tá? E até de propriedade privada. Isso foi num outro tempo, tá? Direito germânico também não. O direito germânico ele vai surgir em decorrência do que a gente chama assim, né, da ocupação do remanescente do Império Romano pelos bárbaros na região norte, hoje na região norte da Europa. Direito romano não, também, tá? Direito canônico também não tem nada a ver aqui, porque se fala em senhor e um vassalo. Então aqui resta-nos, né, a relembrar aqui uma importante fase, principalmente do direito medieval, que foi o direito feudal. Ele se estabelecia seguindo principalmente uma relação contratual entre o vassalo e o senhor feudal, e os vassalos, eles de uma certa forma trabalhavam para o senhor feudal e tinha uma proteção militar do senhor feudal, tá? Então aqui a alternativa correta, a alternativa C. Questão 2. Analisa o excerto. Direito da Igreja Cristã advindo das origens da Igreja Católica. Após a liberdade de culto outorgada por Constantino em 313 depois de Cristo, Papa e bispos passam a gozar de poder para julgar os adeptos do cristianismo, quando estes se submetessem de forma voluntária à autoridade religiosa, e assim os julgamentos sobre questões exclusivamente religiosas passam a ser de competência privativa da Igreja, tá? Então aqui está mais do que, né, claro para a gente qual que seria aqui o direito, o sistema jurídico que a gente tem que observar aqui. Lembrando que a Igreja, por ter um poder temporal e uma proximidade muito forte com o poder político, principalmente na Idade Antiga e depois também na Idade Média, isso vai desaparecer no fim da Idade Média, né? Ela tinha também toda uma legislação própria, tá? Então, essa afirmação refere-se a qual sistema jurídico? Direito germânico, na letra B? Não. Né? O direito germânico ele vai ser estabelecido, como eu coloquei, né, na questão anterior, principalmente
pelos bárbaros, né? Aquelas pessoas que invadiram o remanescente das terras romanas, após a queda do Império Romano. Direito feudal, não, a gente viu que, né, direito feudal já aconteceu num outro contexto, tá? Direito romano também não. Civil law, alternativa A, também não. O civil law é justamente o que a gente chama das leis civis, né? Principalmente as leis que eram escritas, passaram a ser escritas, tá? E o direito canônico, alternativa correta, com certeza aqui é o direito canônico, tá ok? Vamos lá. Terceira questão. Conjunto de normas jurídicas resultantes da repetição constante de condutas acompanhadas da convicção de serem necessárias para disciplinar as relações jurídicas. É o direito que surge dos costumes e de uma certa sociedade, não passando por um processo formal de criação de leis. Nesta forma de direito, as leis não precisam necessariamente estar no papel, ou serem sancionadas ou promulgadas. Os costumes transformam-se nas leis. Essa afirmação refere-se a qual forma do direito. Então a gente tem aqui direito codificado, direito escrito, direito cuneiforme, direito consuetudinário ou nenhuma das alternativas anteriores. Bem, vamos lá. O que é o direito codificado? Então, o direito codificado significa aqui as normas, as regras, né, que muitas vezes estavam em leis esparsas, mas que diziam respeito, por exemplo, a determinado assunto comum, elas passam a ser reunidas, aglutinadas numa única lei. Isso é codificar as normas do direito, tá? É como se você pegasse, né, fosse aglutinando, fosse agregando todas as normas que têm o mesmo assunto, a mesma natureza, por exemplo, direito de família, direito dos contratos, direito das sucessões, né? Direito mercantil, e jogar isso tudo dentro de uma área do direito só, que é o direito civil, tá bom? Direito escrito, aqui não, que você já está falando que não era escrito, né? Que era por comportamentos que faziam surgir o direito, não é o direito escrito. Direito cuneiforme, aqui já também não é, porque o direito cuneiforme, ele é a forma como esse direito foi registrado, tá? Cuneiforme significa gravado em pedra, em material rígido. Lembra do Código de Hammurabi? Então, ali acontecia o que a gente chama, né, a forma do direito, que é o direito cuneiforme, tá? E direito consuetudinário, diferente essa palavra, né, gente? O que é consuetudinário? Consuetudinário nada mais é do que sinônimo de costumeiro, aquele direito, aquelas normas, né, que surgem para a sociedade em decorrência dos costumes praticados por essa sociedade. Desde que eles tenham uma licitude, desde que atendam à moral dessa sociedade, esses costumes deixam de ser meras regras de conduta, de comportamento social, e passam a ter um valor de serem seguidos sob pena de trazer o quê? Uma consequência, uma penalidade para quem não observasse isso, tá? Então a alternativa correta aqui, nesse caso, vai ser a alternativa D. E por exclusão, né, a gente já não vai ter então a possibilidade de ter a alternativa aí, ok? Então aqui a gente encerra esse primeiro momento da nossa aula, e eu vou fazer uma pequena pausa, daqui a pouco a gente volta para já começar a falar sobre o direito romano, na sua primeira parte, tá? Até mais!